Já estamos de volta. Foi bem rápido. Então, tem alguma continuidade daquela pergunta? Tem sim, professor. Existe semelhança entre os hospitais terrenos e os hospitais espirituais? Sim. Já mencionamos no bloco anterior, de que na espiritualidade a coisa é mais assim, vamos dizer, divina. Não que aqui não seja, mas vamos falar do hospital aqui, para a gente entender lá também as suas semelhanças, as suas diferenças, que você percebe, você que já foi em algum hospital, você que já foi em algum pronto-socorro, muitas das vezes nem como paciente, mas como visitante, como acompanhante de algum enfermo, já percebeu a movimentação do hospital? Que trabalho fantástico! Como é que a equipe de um hospital se desenvolve, a sincronicidade, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagens, e esses médicos com as suas várias especialidades, maqueiros, gente da manutenção, de eletricidade, de hidráulica, é uma equipe gigantesca. Vamos exagerar um pouquinho, mas também não é muito, não é uma hipérbole. É como se fosse uma cidade dentro de um prédio de hospital. Tudo funciona, porteiro, e as energias. Inclusive, muitos capelinos visitam os hospitais aqui e em qualquer outro lugar no planeta Terra. Nós mesmos vamos fazer visita nos hospitais para fazer preces, ministrar passes, levar uma palavra que acalenta, que conforta. Não é demonstrar religião. Nós não queremos isso. Nós queremos, sim, falar do Cristo, desse nosso mestre que nos ensinou tudo que nós sabemos hoje e temos muito mais ainda a aprender com ele. Então, a administração do hospital, lá de quem preside o hospital, quem é o presidente ou o diretor-geral, aí tem o diretor do corpo clínico, e assim vai se espalhando, vai aquela pirâmide para cada um ter a sua função precisa. E tem determinadas situações que não se admite erro. Como não se admite erro? Claro, todo mundo é passível de erro. Existe o jargão de um erro gigante que é falar erro médico. Porque o erro numa cirurgia pode lesar órgãos, pode lesionar nervos, músculos, que são deixar a pessoa com deformidades bastante significativas, podendo até alguns erros levar o paciente a óbito. Então veja como que é importante toda essa movimentação em benefício da saúde humana. Mas também convém ressaltar que não existe em nenhum outro lugar do mundo uma saúde pública igual à saúde pública brasileira. O SUS é uma organização fantástica. A gente reclama porque a gente não estuda, porque a gente não procura saber,
como que são em outros lugares do mundo. Lugares que, se você tem dinheiro para ter saúde, você paga. Se não tem, você sofre. Às vezes até a morte. Então, hospitais que são essas verdadeiras pérolas. E em relação ao hospital espiritual, é tudo isso e um pouco mais. Por que tudo isso e um pouco mais? Porque as energias de quem trabalha, elas são bem mais selecionadas, no sentido de que nós vamos ainda lembrar o filme O Nosso Lar, em que o André Luiz, que havia sido médico aqui na Terra, o Dr. Carlos Chagas, que ele usou o pseudônimo de André Luiz, ele queria então ter o status de médico na espiritualidade, quando que é diferente. E aí as coisas eram diferentes, já foram separadas. Falaram, não, você para chegar aqui a medicina é diferente, você tem que passar pelos serviços bem humildes. E ele teve que passar pano no chão, limpar vômitos e tal, demonstrando para nós, de uma forma cinematográfica, de que os hospitais na espiritualidade também têm desses problemas. Mas quando eu digo que a diferença, existe uma diferença porque a disciplina é maior e as energias são mais separadas, porque não há assédio, não há disputa salarial. Então são situações que, se tirasse essas situações daqui dos nossos, porque, como eu disse, não há lugar no mundo igual ao nosso Sistema Único de Saúde. Agora, se tirasse então esses interesses pessoais que no hospital, na espiritualidade não tem, aí seria realmente a divindade aqui na Terra. Ok? Ok. Vamos para a próxima pergunta. Antes disso, vamos deixar aqui as dicas, né, professor? Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, no YouTube o filme é livre, o Nosso Lar 1 e o Nosso Lar 2, eu não sei se ainda tem no YouTube, mas o Nosso Lar 1, sim. Procura lá, assiste, final de semana você vai gostar. E tem um livro também, o Nosso Lar 1 e Os Mensageiros, que foi base para o filme Nosso Lar 2. Lá mostra bem como é a colônia, como são os hospitais espirituais. É muito legal. Muito Você legal se mesmo. recorda desde o nome do Predestinado, né? Predestinado? Sim, Predestinado. Que mostra o médico Dr. Fritz com Zé Arigó aqui na Terra. Também. Que é bastante interessante. Nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco em relação a esses efeitos físicos que aconteciam antigamente. Então tá, vamos continuar. Sim. Uma pessoa viva pode ser atendida em um hospital espiritual? Sim, claro, claro. Nós temos que entender que o que adoece é o perispírito. E aí, então, por um processo que é bastante longo para ser compreendido, mas é assim, pelos chakras, que nós temos 7 chakras, então eles transmitem para o corpo físico essa enfermidade. São coisas que nós vamos passando, nos aprimorando no planeta Terra. Mas essas energias, essa intoxicação energética é do corpo perispirítico. São realmente situações que... mas, então a pergunta, como é que pode atender? Como é que isso se dá esse efeito? Porque em desdobramento, a gente desacopla
da matéria e aí vamos falar nós que estávamos numa situação alma, e eu vou dizer isso por causa do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é a diferença de espírito e alma. E o benfeitor diz: espírito reencarnado é alma, desencarnado é espírito. Então, passou daquela circunstância em que nós passamos a dormir, nós desacoplamos, ou seja, deixamos ali de ser alma, passamos a ter a vida espiritual livre e podemos ir ser atendido no hospital espiritual. Mas também existe o tratamento espiritual à distância, em que a pessoa se inscreve para um programa de cirurgia espiritual, de tratamento espiritual, e deve ficar, então, num determinado horário pré-estabelecido, deitado na sua cama, no seu quarto. Tem que fazer ali um pré-operatório, ou seja, de preferência não comer carne. É como se fosse um pré-operatório no hospital, realmente, não ter tido relações sexuais em 24 horas antes. Existe uma preparação que o dirigente da cirurgia vai lhe explicar como. Então você pode ser atendido à distância também, pelos espíritos, como pode ser atendido também espiritualmente nos centros espíritas que tenha centro cirúrgico, centro de cura, com médio de cura. Eu espero que tenha respondido sua pergunta. Sim. E esses saberes, essas coisas, você pode aprofundar mais nos livros, nas literaturas, nos filmes. Tem muitas obras de André Luiz que ele relata como é lá Emmanuel, não é mesmo, professor? São vastas as literaturas que nos levam a descobrir como a entender e aprender cada vez mais. Tem algum que o senhor lembra agora, professor, para indicar? Sim. Do André Luiz, são 16 obras. A vida no mundo espiritual. São 16 obras de André Luiz. Você encontra, inclusive, em PDF. Mas, tanto nas plataformas Amazon e dentre outros, você encontra para adquirir estas obras. E a coleção de Fonte Viva de Emmanuel, também você encontra os livros de Humberto de Campos. Olha, para se ter uma ideia, só as obras espirituais psicografadas por Francisco Cândido Xavier são mais de 450 títulos diferentes. Ou seja, você pode passar uma vida inteira estudando o espiritismo, estudando esses fenômenos, como que eles acontecem, essas movimentações de energia. Você é capaz de curar as pessoas. Precisa se preparar, precisa ter fé. Porque Jesus disse: tudo o que eu faço, podeis fazer e muito mais. É necessário ter fé. E fé é o quê? Fé é confiança. E quando é que você se torna confiante? Quando você aprende. Por que que um médico faz uma cirurgia e é bem sucedido? Porque ele estudou, porque ele se preparou. Hoje, não existe mais essa ideia de milagre. A fé hoje é fé raciocinada. Então, tem que ter raciocínio do merecimento, tem que ter raciocínio de como movimenta essas energias,
como acredita que o benfeitor da espiritualidade está ao seu lado para lhe auxiliar, para lhe instruir na instrumentação cirúrgica, no ato de propiciar a cura a alguém que está em sofrimento. Então, além de tudo isso, porque quando a gente chega aqui para conversar com você, quando nós falamos dessas coisas, nós não estamos inventando nada. São coisas que nós já estudamos, que já estamos numa vivência. Eu não vou falar, claro, o número de anos de experiência que eu tenho no Espiritismo, que é mais de 50 anos, porque me torno muito mais velho do que eu, na verdade, sou. São isso, exatamente isso. São vivências, são estudos, para poder trazer com segurança essas coisas que acontecem na vida e no espírito. Coisas da vida e do espírito, como é o nome do nosso programa, né? Como é o nome do livro que nós escrevemos, As Coisas da Vida e do Espírito. Isso, e nunca esquecendo as preces, que as preces são o canal mais rápido que nos conecta com Deus. Peça com fé, tenha certeza que Ele está sempre presente e não nos abandona jamais. Ele cuida da gente em todas as dimensões, seja essa aqui terrena e a espiritual. Nunca estamos sozinhos. Muito bem lembrado, Deise, porque no centro cirúrgico, aqui, terreno, no hospital, aqui, tem toda uma asepsia, tem toda uma preparação. Não é o médico que chega da rua, os enfermeiros, os instrumentadores. Ah, vambora, chega lá e joga a bolsa lá dentro do centro cirúrgico, tira a troca de roupa dentro do centro cirúrgico. Não, nada disso. Tem toda uma preparação, tem toda uma asepsia. Assim também é com a cirurgia espiritual. Como você mencionou, Deise, a prece. A prece é que começa toda aquela asepsia. Ninguém chega no centro espírita e vai entrando todo suarento, todo despreparado para o local da cirurgia espiritual. Não, passa por palestra, passa por preces, por passes magnéticos, para então. É todo esse preparo para ter a assistência, para receber essa assistência da espiritualidade. Então, quer se preparar, quer ter o coração voltado ao bem nessa circunstância de querer conhecer mais o Espiritismo, olha, além dos livros que eu citei aqui, o mais importante de tudo é você começar. Você pode ler, claro, começar com um livro facilzinho, como o livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Mas estude o Livro dos Espíritos. É o primeiro livro que Allan Kardec, o codificador, nos trouxe. Então, e não tenha pressa não. Se você conseguir acelerar, você toma conhecimento mais rápido. Mas se você quer estudar, vá devagarinho, vá com 5 perguntas e respostas, e 5 respostas por vez. Vai tranquilo que você vai chegar até o final das 1090 perguntas e 1090 respostas. Tem às vezes até subitens que vai dar um pouco mais de 1090. Mas você consegue vencer. Aí depois você pode ler o Livro dos Médiuns para entender o que é mediunidade, como que se dá esse processo, como que se faz a cirurgia através ou seja, médium é meio, o espírito é que está operando através do médium. Você vai aprender. E aí tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da obra de Allan Kardec.
Vai devagarinho que você alcança os conhecimentos necessários para o seu progresso espiritual e para que você possa trabalhar no bem, seja no hospital da terra, seja no hospital espiritual, seja com seu vizinho do lado, com seu irmão, com a sua filha, com a sua esposa. O importante é nunca parar de fazer o bem e de se ligar a Jesus e ao Pai Celestial. Vamos ficando por aqui. Muita paz a todos. Muita paz.